Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Coraça, sou professor de História e de Projeto de Vida aqui na Rede Estadual do Espírito Santo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre mais um tema integrador, que você já sabe, aqueles temas urgentes, essenciais, fundamentais para a nossa vida e a nossa formação não só como estudantes, mas também como seres humanos. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre as relações étnico-raciais, especificamente sobre a arte e a cultura dos povos negros, dos povos indígenas, que constituem aí uma das bases, uma das matrizes mais importantes da nossa cultura brasileira. Vamos lá? Pois bem, pessoal, quando nós falamos então em relações étnico-raciais, em arte e cultura, para ser mais específico, a nossa ideia aqui é trazer alguns traços culturais que marcam a nossa formação enquanto cultura brasileira. Nós sabemos que o ser brasileiro envolve justamente essa diversidade de etnias, de povos, de manifestações culturais, de religiões, de manifestações artístico-visuais, estéticas. Então, é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, mostrar algumas manifestações para vocês da arte e da cultura afro-brasileira, da arte e da cultura indígena, mostrando então a importância de preservarmos esses valores, de darmos aí uma valorização maior a todas essas manifestações artísticas e culturais que são manifestações brasileiras, ou seja, não pertencem especificamente a um grupo ou outro, são de todos nós. Para a gente começar, é importante nós diferenciarmos dois conceitos que se referem a esse entendimento do que é e do que não é arte. Os conceitos são de arte erudita e de arte popular. Então, vamos discutir inicialmente a diferença entre os conceitos de arte erudita e arte popular. Quando nós falamos de uma produção artística popular, normalmente esse termo ele vem carregado de um sentido um pouco pejorativo. Por quê? Porque o popular é aquilo que muitas vezes é entendido como que não tem tanto critério, que não tem tantos argumentos, que falta um pouquinho mais de refino. Então, em geral, na história brasileira, toda a produção artística que foi taxada como popular era aquela referente a segmentos sociais mais marginalizados e também a esse amálgama, ou seja, a essa mistura cultural aqui no Brasil, ou seja, a arte dos povos indígenas, dos povos africanos e também de alguns imigrantes europeus que começam a vir a partir da segunda metade do século XIX. Já a produção artística erudita é aquela que se refere, então, justamente àquela arte com mais critérios e que é, muitas vezes, uma arte acadêmica, ou seja, aquela arte que tem uma produção intelectual mais apurada, muitas vezes, e que se refere à música clássica, se refere à pintura mais tradicional, e, ou seja, aqui no Brasil ela se manifesta a partir das heranças da arte europeia. Então, por vezes, sempre quando nós tratarmos da arte indígena ou da arte afro-brasileira, nós vamos, querendo ou não, carregar esse aspecto, esse termo da arte popular. Isso não é de tudo ruim, mas nós devemos ter esse cuidado, de que nem sempre essa divisão, essa interpretação, ela é muito honesta. Muitas vezes, falar em arte popular é também desmerecer um pouco essas manifestações culturais. E esse não é o nosso objetivo. Por mais que saibamos que são populares, porque são do povo, mas são artes, são manifestações estéticas importantes e fundamentais para a constituição da nossa cultura. Então devem ser sempre, sempre, sempre muito valorizadas. E aí, para a gente poder ver então como que essas manifestações, essa abordagem da cultura e das relações dos povos indígenas, dos povos africanos no Brasil, lembrar que isso vem lá da nossa colonização, quando houve a inserção da mão de obra escrava, quando houve a inserção da mão de obra indígena e também dessas relações dos portugueses com esses povos, começa a haver a abordagem, inclusive visual, desses povos. Então, nós vamos ver, por exemplo, quadros, imagens da época que mostram, basicamente, essas relações com os grupos diferentes. E a visão dos europeus, as visões europeias, na maioria das vezes, eram visões preconceituosas, eram visões idílicas, ou seja, visões idealizadas demais. E aí, tanto os índios quanto os negros
eram ou representados como selvagens, né, como bárbaros, como aqueles que não tinham lei, e, por um outro lado, poderiam ser representados como aqueles muito ingênuos, aquela categoria, né, que o filósofo Rousseau chamava de o bom selvagem. Vamos voltar nessa imagem lá para você ver um pouquinho isso melhor. Essa imagem é um detalhe de uma carta, de um mapa chamado Terra Brasilis, um mapa feito em 1519, mostra então os momentos aí quase imediatos, logo em seguida à descoberta do Brasil, e você vê ali os indígenas cortando o pau-brasil, a mão de obra deles era que era utilizada na época, só que eles são representados como seres semi-humanos, né? Olha que coisa absurda. Vejam ali que um deles anda, inclusive, em 4 apoios, né? Eles andam encurvados, eles não são representados como seres humanos de verdade. Então vejam que desde o começo já há uma visão culturalmente preconceituosa sobre esses povos. Numa outra imagem, 2 outras imagens ali, a gente vai perceber essa mesma relação também com a mulher indígena e com os africanos que foram escravizados. No quadro aí da direita, você vê o quadro do Albert Eekhout, que é um holandês, era um holandês, e ele representa a Índia Tapuia em 1641. E olha que interessante, a Índia sendo representada como a encarnação da selvagem, da pessoa bárbara, porque ela praticava a antropofagia, que era uma espécie de canibalismo ritual entre os indígenas, e isso era visto pelos europeus como algo muito ruim, como algo, né, que aproximava os indígenas praticamente de adoradores do diabo. Então vejam que ela segura ali partes humanas, né, tanto na mochila que ela leva nas costas, quanto na própria mão, né, indicando que ela é uma índia que pratica a antropofagia. Ou seja, o que foi representado ali foi um traço cultural que era estranho aos europeus e que eles não gostavam, que eles abominavam. Na imagem da esquerda, nós já temos um quadro do francês Jean-Baptiste Debré, que veio para o Brasil no início do século XIX, e ele se espantou bastante com as relações que havia, a dependência que havia entre a família dos colonizadores e os seus escravos africanos. Então, os escravos sempre por perto, sempre fazendo as atividades, servindo ali a refeição, né, o almoço, abanando a senhora, protegendo a casa, os filhos desses escravos sendo tratados praticamente como animais também, como animais de estimação mesmo. Então, para vocês verem que a representação artística que é inicialmente feita sobre esses povos, ela é uma representação enviesada, uma representação que muitas vezes não condiz com a essência, com a realidade desses povos. São visões europeias que carregam uma marca de preconceito, que carregam um histórico de discriminação. O objetivo dessa aula, então, é que nós apresentemos o outro lado dessas relações, que nós mostremos a arte e a cultura dos povos africanos e dos povos indígenas, valorizando, né, a sua perspectiva, valorizando, então, a sua participação no nosso contexto histórico. Descolados de preconceitos, descolados de qualquer tipo de discriminação. Pois bem, vamos começar então falando sobre a arte indígena. Para muito além, né, dessas visões que nós vimos aí de preconceito, a arte indígena tem manifestações muito interessantes. E é importante que nós elenquemos alguns pontos de destaque antes de mostrar algumas imagens para vocês. Olha lá na tela comigo. Vejam lá que os objetos e os artefatos produzidos pelos indígenas e que nós consideramos como objetos artísticos, eles têm inicialmente uma função social e não uma função estética. Volta aqui para mim que eu vou explicar isso melhor para você. O que significa função social e função estética? Quando nós temos, por exemplo, um quadro na parede, esse quadro tem uma função estética, porque nós estamos ali vendo esse quadro e queremos, né, absorver as suas informações e contemplar esse quadro. Então ele está ali para o nosso prazer, para, né, engrandecer ali a nossa alma e a gente observar e, né, sentir algum prazer com aquilo. Isso é uma função estética, é uma função que não tem uma praticidade na vida cotidiana, tudo certo? Agora, uma função social é quando você usa algum objeto com alguma função prática. Então, por exemplo,
um vaso que a gente chama de vaso canopo de cerâmica, que a gente vai ver daqui a pouco, ele era usado em algumas culturas indígenas para guardar, né, para preservar os órgãos, as vísceras daquele índio que morreu, né, e que vai depois ser sepultado. Você, por exemplo, eu estou usando aqui câmeras, computadores, slides, né, com uma função social também, para poder transmitir esse conteúdo para cada um de vocês. Então, a função social é isso, é uma função prática. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque na cultura indígena, todos os objetos têm uma função própria, têm uma função real, uma função cotidiana. Nós é que olhamos para esses objetos, achamos esses objetos interessantes, achamos eles culturalmente ricos e percebemos o seguinte: olha, eles também têm um valor estético para nós, porque eles são belos, porque eles têm características ali delicadas, porque eles têm algum tipo de ornamentação. Então, para nós, tem um sentido estético. Mas para o indígena, na sua origem, não. Para o indígena é um instrumento que ele usa no cotidiano como outro qualquer. Voltando lá ao slide, vocês vão ver também que essas manifestações artísticas dos índios, elas são expressões dos povos que nós chamamos de ágrafos, ou seja, os indígenas, eles não desenvolveram a escrita. Então, ágrafo é sem grafia, tá? E por não desenvolverem a escrita, esses objetos são fundamentais para nós entendermos as relações que os povos indígenas estabelecem entre si. Então, são instrumentos, são objetos, são contextos, imagens que mostram como que eles se relacionavam e nos ajudam a estudá-los. E, por isso mesmo, precisam ser preservados. Então, há uma necessidade de preservação desses objetos, desses artefatos e dessas expressões artísticas. Por fim, quais são, então, as principais manifestações que nós podemos encontrar a respeito da arte indígena? Primeiro, os que aparecem em primeiro lugar, muito antes, inclusive, dos portugueses chegarem aqui, são os registros rupestres, ainda do período chamado de pré-cabralino, ou seja, antes da chegada de Cabral, antes de 1500. Também objetos de cerâmica, objetos de uso cotidiano, arte plumária e até mesmo aí a pintura corporal. Nós vamos ver agora algumas imagens e aí poderemos, né, apreciar um pouquinho dessas manifestações, então, da arte indígena. Vamos ver ali, por exemplo, começando pela pintura rupestre e pela cerâmica. Na imagem da direita, você tem pinturas rupestres lá do sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. E aí, só lembrar você, a pintura rupestre é aquela pintura feita na parede das cavernas. Os povos indígenas, naquele momento, eram povos considerados ainda mais pré-históricos, então viviam da caça, né, ainda não estabeleceram uma relação, né, de organização social complexa. E aí vejam ali, eles fazem desenhos, fazem pinturas que têm a ver com o seu cotidiano. Nessa cena, por exemplo, nós vemos uma cena de caça. Nós temos ali um indivíduo, né, que está atacando o que seria um animal, né, desenhos aí muito simples, evidentemente, e ele usa um adereço na cabeça, uma espécie de cocar, né, e outras pessoas ali de fora estão acompanhando esse momento. Pode ser também um ritual, né, o sacrifício de um animal para algum ritual religioso. E aí uma característica importante da pintura rupestre é o seguinte: nem sempre nós sabemos o que está descrito ali, porque nós não temos textos para poder confrontar. A gente só tem a capacidade de olhar e tentar interpretar aquela imagem. Só que uma característica fundamental da pintura rupestre é que, além dela ser feita na parede das cavernas com os recursos naturais, é que ela é uma forma de comunicação dentro da própria tribo. Então, muitas vezes, a tribo vizinha já não entende o que a tribo, né, que estava ali antes tinha desenhado. Então, nem sempre o que parece, por exemplo, uma cena de caça, vai ser, de fato, uma cena de caça para a gente. Então, tem que ter esse cuidado e por isso que é um material, é um artefato, aí uma manifestação artística muito difícil de ser estudada. No entanto, ela mostra uma outra característica muito importante do ser humano, que desde muito cedo nós nos relacionamos com a arte. Gosto sempre de dizer isso. A primeira forma de manifestação de uma criança, de um bebê, uma das primeiras formas, é pegar um lápis de cor, é pegar um giz de cera e fazer algum tipo de rabisco. Ela já está se relacionando com o mundo por meio da arte. E assim também fizeram os povos indígenas, os povos aí do Brasil pré-histórico, utilizando a pintura rupestre.
ok? Uma outra manifestação, a cerâmica, que está lá no mesmo slide, né? Essa urna é uma urna funerária, ou seja, é um vaso feito para colocar os restos mortais daquele indígena, normalmente os órgãos internos e as vísceras. E essa cerâmica, esse vaso, é da cultura marajoara, que fica lá na ilha do Marajó, né, na região do Pará. Então, é uma cultura muito peculiar porque ela se caracteriza por esses grafismos que vocês estão vendo aí na imagem, né? Então, o que a gente chamaria de desenhos mais tribais, né? Então, alguns grafismos que não são desenhos propriamente ditos, né? Não tem uma forma específica, mas que decoram essa urna. Então, vejam, ela tem uma função social, mas ela recebe uma decoração e, por isso, então, ela se torna um objeto artístico, beleza? Mais algumas manifestações aí da arte indígena que nós podemos verificar e reconhecer. A arte plumária, que vocês já devem ter visto, já conhecem, talvez seja a manifestação artística mais conhecida dos povos indígenas, que é essa habilidade de fazer os cocares, de fazer os adereços com penas de aves, tá? E por que, você pode me perguntar, por que eles usam esse tipo de adereço? A arte plumária, pessoal, volta aqui para mim, ela tem muito a ver com a função que uma determinada pessoa exerce na tribo. Então, por exemplo, o cocar, né, esse adereço de cabeça do cacique, que é o líder político e militar da tribo, ele é um cocar maior, é um cocar mais extenso, porque identifica também que, além de líder, ele é um dos mais velhos da tribo. Assim como o cocar do pajé, que é o líder religioso da tribo, também tem uma especificidade. E, em geral, eles usam isso principalmente nos conflitos, nas guerras, né, nos enfrentamentos com outras tribos inimigas. Então, também tem uma função ali do cotidiano militar. Da mesma forma que a pintura corporal. Ó. Veja lá na imagem, nós temos a pintura corporal numa moça indígena, que é a imagem da direita, e a imagem da esquerda, uma pintura sendo feita ali no rosto, né? Então, a pintura corporal também muito utilizada como um fator importante na preparação para o conflito, na preparação para a guerra. Importante lembrarmos que nas culturas indígenas, o conflito, as guerras, eles fazem parte das suas relações cotidianas e são entendidas também como um ritual. Então, há todo um ritual de preparação, um ritual religioso, em que é feita essa pintura corporal, e essa pintura acaba sendo um símbolo do enriquecimento de poder, de força que esses indígenas vão receber para se prepararem, então, para esse conflito. Então, essas aí são algumas das manifestações que nós podemos identificar como as mais fundamentais, as mais importantes da arte indígena. Então, a arte plumária, a pintura corporal, a produção de cerâmica e também, né, as pinturas rupestres, que são as manifestações mais antigas. Professor, tem outras? Tem. Muitas culturas indígenas desenvolveram a arte da cestaria, que seria justamente o trançado, né, de palha para fazer cestas, para fazer peneiras. Isso também é muito presente em algumas culturas indígenas. Aqui eu apresentei algumas das principais, algumas das mais conhecidas, para que vocês, então, tenham um novo olhar sobre a cultura indígena. Mais do que entender o indígena como o outro, como o diferente, como aquele que não faz parte da nossa cultura, que nós possamos entender a sua cultura como igualmente rica e parte fundamental, parte integrante da nossa própria cultura brasileira, ok? Além da arte e da cultura indígenas, nós vamos falar também sobre a arte e a cultura afro-brasileira, ou seja, vamos falar sobre os traços e manifestações culturais dos povos africanos que trazem para cá, para o Brasil, quando vêm, né, como escravos e que acabam, né, se fortalecendo e se enraizando aqui no nosso contexto social. Olha lá no slide comigo. Nós temos lá, ó, que essa cultura e essa arte afro-brasileira, elas estão ligadas à integração e à resistência dos africanos ao processo de escravidão. Ou seja, né, a partir do momento que esses indivíduos, esses africanos, vêm para o Brasil, são escravizados e, ao mesmo tempo, são gradativamente integrados a essa nova realidade social, os traços culturais são também incorporados, seja na alimentação, seja na religiosidade,
mas também algumas dessas manifestações se verificam como resistência, né, como forma de dizer o seguinte: olha, nós viemos de outro lugar, nós estamos agora no Brasil, mas nós vamos manter parte da nossa cultura, parte de quem nós somos. Isso é muito importante, tá, pessoal? A cultura identifica a nossa realidade, quem de fato nós somos. Então vejam lá de novo no slide, né? Além disso, a cultura e a arte afro-brasileira, elas têm também ecos na atualidade. Afinal de contas, nós temos danças, musicalidade, principalmente dos instrumentos, que estão até hoje na nossa cultura. O funk, o samba, ritmos que nós escutamos e dançamos até hoje, trazem muito do atabaque, dos instrumentos de percussão que são oriundos aí dessas culturas africanas. E as principais manifestações que nós temos no Brasil em relação à cultura e à arte afro-brasileira estão no sincretismo religioso, ou seja, na mistura de traços religiosos de matrizes africanas com o cristianismo e com outras religiões aqui no Brasil, nos instrumentos musicais, na própria capoeira e também na culinária, como nós vamos ver aí nas próximas imagens. Então vejam lá, por exemplo, ó, você tem a capoeira, que é uma arte marcial, né, que tem alguns elementos de luta, alguns elementos de dança e que surge no contexto brasileiro como uma forma de resistência dos próprios escravos, era a forma que eles tinham de lutar, já que eles não tinham armas, já que eles não tinham o poder político, o poder militar nas suas mãos, então era a forma que eles encontraram para se defenderem e com o passar do tempo isso virou um traço cultural aí importante, um traço muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, onde, onde houve uma recepção muito maior dessas populações escravizadas e onde até hoje boa parte das populações afrodescendentes estão localizadas. Na culinária nós temos também lá o acarajé, boa parte da culinária afro-brasileira tem a ver também com cultos religiosos. E aí nós vemos ali na imagem também da Mãe de Santo, né, essas relações do sincretismo e da penetração da religiosidade afro-brasileira de matriz africana aqui no Brasil. Então, por exemplo, nós temos principalmente a Umbanda e o Candomblé, que são as manifestações dessa religiosidade. O Candomblé, em geral, traz os deuses, os orixás tradicionais do panteão africano para o culto aqui no Brasil. Enquanto que a Umbanda já faz essa mistura. Então ela pega tanto os orixás do Candomblé, quanto, por exemplo, Jesus Cristo, os santos do cristianismo e do catolicismo, alguns elementos do espiritismo kardecista e mistura tudo isso, fazendo então uma religião extremamente rica, né, e que traz aí uma realidade completamente diferente das religiões tradicionais que nós já temos. E há um outro aspecto ainda lá na imagem, ó, são os instrumentos. Então você tem ali chocalho, atabaque, berimbau, né, que são referentes a essa cultura mais ancestral, tão presentes na capoeira, tão presentes no candomblé e na umbanda, e com o passar do tempo vão ficar presentes inclusive nas músicas da nossa cultura popular, na MPB, nas músicas populares mesmo que a gente ouve como funk, o próprio samba, pagode. Então a presença constante dessas manifestações aí na nossa realidade. E aí, para a gente fechar, é importante que vocês saibam que a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura de síntese. O que isso significa, professor? Síntese é justamente a mistura, é justamente a união, é justamente, né, essa conversa, esse diálogo entre diferentes matrizes. Então nós temos influências europeias, assim como temos influências africanas, indígenas, e isso muitas vezes se manifestou na nossa produção artística ao longo dos séculos. Produção de diferentes artistas que mostraram então essa diversidade que constitui a cultura brasileira. Olha lá na imagem comigo. Se vocês repararem, ó, nós temos ali uma escultura do famoso Aleijadinho, lá em Minas Gerais, e uma pintura de teto feito pelo Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, né? E o que nós vemos de, né, peculiar nessas duas imagens? Ambas fazem a representação no caso do Aleijadinho, de um pastorzinho do presépio, no caso do mestre Ataíde, de Nossa Senhora, e ambos fazem representações que não são nada tradicionais.
Então, são pessoas, são indivíduos que têm traços, por exemplo, da miscigenação aqui do Brasil. A figura de Nossa Senhora é uma figura mais morena, não é a Nossa Senhora loira lá da Europa, né, de pele branca. Ela já tem traços da própria população que vivia nas Minas Gerais, da população que era mestiça, que convivia com essa mistura de brancos, negros e indígenas. Assim como o pastorzinho que o Aleijadinho faz. Os traços, o nariz mais alongado, né, que traz muitas vezes um traço europeu, a boca, os lábios mais grossos, que já traz também um traço africano e indígena. Então, vejam que há, né, essa perspectiva de síntese. E aí, por isso, nós temos que ter bem claro nas nossas cabeças que a nossa cultura, ela não diz respeito a uma ou outra matriz em específico. A nossa cultura, ela sintetiza, ela mistura as influências europeias, as influências africanas e também as influências indígenas. E o que nós podemos fazer, então, a esse respeito? Nós temos que conhecer as diferentes manifestações culturais e artísticas e, principalmente, valorizá-las e preservá-las. Chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Eu espero que você tenha gostado e agradeço muito pela sua participação, contando aí com a sua presença em nossos futuros encontros. Aquele abraço e até a próxima.